irmãos, tudo bem com vocês? Você conhece o poder da oração em línguas? Você já viu quais são os benefícios que a oração em língua vai nos proporcionar? Nós conhecemos, irmãos, ali que a oração em línguas, primeiramente, ela vem para nos edificar. Ela tem esse poder de edificação. Mas quando nós oramos em línguas, ela vai nos edificar a nós mesmos. Aquele que está orando está sendo edificado. E não aquele que está ouvindo vai ser edificado, mas aquele que está orando. O apóstolo Paulo fala mesmo que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Ali no seu secreto, quando você ora, quando você está orando ali na sua língua natural, e depois você começa a orar em línguas, você está se edificando, você está se enchendo. O segundo benefício, irmãos, é a quebra de decretos. A oração em línguas, ela tem esse poder para quebrar decretos do inferno, para quebrar as armadilhas, os laços que o inimigo arma contra a gente. E teve uma experiência que eu tive em que eu sonhei que eu estava sendo perseguida. E ali era um homem muito gigante, enorme, e esse homem vinha com toda a fúria atrás de mim. E ali eu corria, tentava escapar, e não estava conseguindo, ele estava quase me alcançando. E ali, irmãos, naquele exato momento veio na minha mente, dentro do sonho, ora em línguas. E ali, o Espírito Santo me falando no sonho, para eu começar a orar em línguas. E ali eu comecei a orar em línguas. E ali aquele homem foi se distanciando, ele foi perdendo a força e ele já tinha desaparecido. Ou seja, a oração em língua tem esse poder de confundir o inimigo. E outra experiência que eu tive também, irmãos, ali, quando eu estava despertando, acordando, o Espírito Santo me falou que a oração em línguas, ela te dá poder e ajuda a fechar as brechas, aquelas brechas que o inimigo tenta entrar, porque ela vai edificando, ela vai blindando a sua mente. E Satanás, ele entra através da brecha na nossa mente, pela fraqueza mental, pelos ataques. Se o seu emocional estiver ali comprometido, você estiver ali, irmãos, amargurado, você estiver ali triste, irado, você vai pecar. A própria palavra diz, ireis, mas não pequeis. Mas quando você está ali com o seu emocional abalado, é muito fácil, você tá frágil, então fica fácil do inimigo entrar por essas pequenas brechas, que o nosso emocional nos traz, seja ira, seja sentimento de raiva, de ódio, mágoa, raiz de amargura, ele entra por essas brechas. Mas a oração em línguas tem esse poder. E eu lembro quando eu começo a orar muito em línguas, irmãos, ali, eu vou pro meu momento de oração, da minha língua natural, e eu não consigo, mas sim só orando em línguas, é porque eu tô passando por guerras e batalhas. E ali o próprio Espírito Santo me leva a orar dessa maneira, para que eu venha blindar a minha mente, para que eu venha ficar com a minha mente fortalecida. E tem uma pessoa também, irmãos, que eu acompanho no YouTube, que ela relata que ela sofria muito com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e ali ela não conseguia encontrar a cura, aliviava, mas ela não era curada. E ali ela perguntou ao Senhor, e o Senhor levou ela a orar em línguas. E ali ela começou a orar em línguas, e ela foi melhorando, foi se aquietando, e aquela ansiedade, aquela depressão foi sendo curada, porque a mente dela foi sendo edificada, a mente dela foi sendo estruturada através da oração em línguas. Então, meus irmãos, a oração em línguas é muito mais poderosa do que a gente pensa, do que a gente imagina. E muitos desprezam porque acham que esse dom não é mais para esse dia de hoje, para esses tempos. E aí que a gente se engana. E a oração em línguas, ela te encarrega de poder, porque é um revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo, um revestimento de poder. E aqui nós vamos ver em Atos 1, capítulo 8, a promessa que Jesus fez aos discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ali em Atos 2 nós vamos ver que eles foram batizados.
no dia de Pentecoste, revestidos, e eles viram como línguas que de fogo. Então as línguas que você libera é decretos de fogo, línguas de fogo, que te dá poder para destruir, para avançar, para romper, para tirar fortalezas mentais que aprisionam a sua mente. E outro benefício, irmãos, é que quando nós oramos em línguas, nós oramos a boa e a perfeita vontade do Pai. Porque o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos como orar, mas aquele que ora em línguas, o próprio Espírito Santo está ali orando por nós. É uma oração em espírito. É a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Tem momentos ali que nós se achegamos à presença e nós não temos palavra, ou estamos ali sobrecarregados com cargas espirituais, batalhas, tristezas, angústia, e você não tem nem força para falar, mas ali o Espírito Santo vai interceder por você através do que? Da oração em línguas. E você começa a orar em línguas, e ele está ali decifrando, ele está levando até o Pai essa oração. Outro benefício também, irmãos, da oração em línguas é que ali ela te dá uma ascensão mais rápido. Você se acende no reino espiritual mais rápido. Você entra em espírito mais rápido. Sabe naquele momento ali que a gente vai para a oração? E ali você não está sentindo nada, é aquela peleja, você continua e persiste na oração, é aquela oração pesada, onde você fica toda hora olhando no relógio. Mas quando você já começa orando em línguas, você está ativando o seu espírito, você está liberando o seu espírito. Ele é ampliado, ativado, então você sobe mais rápido, você entra em espírito mais rápido. E orar em espírito, irmãos, é muito mais prazeroso, é muito mais fácil do que você orar na carne. A oração na carne é diferente da oração no espírito. A oração no espírito, você está ali, você se entrega, você se derrama, você sente a graça, a presença dele, você se quebranta, você chora, você clama, você ora, fica ali na oração, se entrega. E quando você vai ver as horas, você nem vê o tanto que passou, porque você está ali e você nem vê a hora passando. Mas quando você ora na carne, você ora ali com dificuldade, fica olhando o relógio toda hora para ver quantas horas passou, quantos minutos passou. E é mais trabalhoso você entrar na oração. Então há uma diferença da oração na carne e a oração no espírito. Mas quando você começa orando em espírito, orando em línguas, você se acende, você sobe mais rápido. Você entra na dimensão do espírito mais rápido. Quando orar em línguas? Será que é somente na igreja? Em casa? É só quando sentir vontade? Nós vamos ver aqui, irmãos, em Judas, no capítulo 1, no versículo 20, vai nos dizer: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Amém? Então aqui, irmãos, nós vemos Judas instruindo para a gente se edificar na fé e na oração do Espírito, na oração em línguas, porque vai nos fortalecer, vai nos dar mais perseverança para continuar, para blindar a nossa mente. E em Efésios, capítulo 6, versículo 18, também vai nos dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, aqui, irmãos, orem em Espírito em todo o tempo, a todo momento. Você está ali lavando a louça, pode orar em línguas. Não espere sentir, irmãos, vontade. Não espere sentir, porque esse é um dom que lhe foi dado para ser usado o tempo todo. A oração em línguas nos proporciona orar o tempo todo, porque enquanto você está orando, você está sendo edificado. Se você for pesquisar, tem vários testemunhos dos avivalistas, homens de Deus, que oraram horas em línguas, 8 horas, 5 horas em línguas, 2 horas em línguas, e receberam uma carga de poder, receberam, irmãos, nele transformações incríveis, traz benefício até mesmo para a nossa mente, o nosso cérebro. O apóstolo Paulo vai dizer aos discípulos ali, falando sobre os dons de línguas, ele vai dizer: eu dou graças a Deus por falar em língua mais do que todos vocês. E o porquê ele agradece, irmãos? Por que ele dá graças a Deus? Porque ele sabe a poderosa ação que a oração em línguas faz, o poder que ela tem de nos apoderar. E tem também a oração em línguas,
Há uma diferença, irmãos, da oração em línguas de edificação, quando você está ali orando, né? Se edificando. Agora, a oração em línguas de apoderamento é aquela oração mais forte, de revestimento. Quando você está ali sendo revestido e você começa a soltar decretos, línguas, você está sendo apoderado, revestido de poder. E em Atos 2, no capítulo 38, irmãos, vai nos dizer que essa promessa, o dom do Espírito, é uma promessa a todos. Para todos aqueles que creem em Jesus, para todos aqueles que creem, que se arrependeram dos seus pecados, para todos aqueles que desejam, e aqui ele cita, para aqueles que estão longe, para aqueles que estão perto, a promessa é para todos, não é somente para alguns, porque o mesmo Senhor, o mesmo Espírito que operou há anos atrás, é o mesmo que opera, irmãos, nesses dias de hoje, é o mesmo que tem a liberdade. Quando nós damos liberdade ao Espírito, ele vai agir, ele vai operar dentro de nós, através de nós, nas igrejas. Mas a gente precisa crer, porque a oração em línguas, o jejum e a oração ali no seu secreto, a santidade, a renúncia, vai te ajudar, irmãos, a vencer guerras, a vencer batalhas e a permanecer firme. A oração em línguas, irmãos, vai te ajudar a romper com essas dificuldades, com essas doenças emocionais. Sabe aquilo que o homem não consegue, o médico não consegue, a psicóloga não consegue, você procura o homem, não é errado, mas você procura ali para trazer alguma melhoria, um tratamento. E pode até melhorar, aliviar, mas a ferida ainda está ali. Ainda está sangrando. A oração em línguas vai te ajudar. A oração em línguas vai melhorar. Não somente melhorar, mas vai tratar na raiz. Porque com o Senhor, irmãos, nós podemos tudo. A palavra do Senhor vai nos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E quando nós depositamos nele, quando nós procuramos o homem, e ali o homem não pode mais fazer nada por nós, e nós não encontramos mais solução, aí nós vamos agir através da fé, da oração, da súplica, do clamor, da oração em língua, do jejum, que aí nós vamos vencer, nós vamos romper e poder ajudar aqueles que estão passando pela mesma situação. Então, a oração em línguas, sim, é importante. E você precisa buscar esse dom. Buscar com zelo o dom. Não somente esse dom, todos os dons, o apóstolo Paulo fala para a gente buscar com zelo todos os dons, né? Principalmente o de profetizar. Mas busque o batismo com o Espírito Santo, porque você vai ver que vai te ajudar, vai te fazer romper, vai te fazer fortalecido espiritualmente. Amém?